Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Educação Cristã, Pais e Filhos, e eu trouxe hoje um vídeo a respeito da formação de caráter. Queridos, com relação a este vídeo, nós vamos ter que dividir o assunto em algumas partes. Eu tenho aqui alguns recursos que são básicos, graças a Deus por esses recursos, mas eu não posso estender muito o vídeo, por isso nós fazemos os vídeos separados, ok? Em partes. Então, para falar a respeito da formação do caráter, primeiro eu quero levar vocês a refletirem aquilo que está escrito em Colossenses 3,16. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Então, o que exatamente está falando aqui no versículo que nós podemos tirar proveito, para o nosso assunto em si? Na realidade, nós podemos admoestar uns aos outros, nós podemos ensinar uns aos outros, isso tudo de acordo com a palavra de Deus. Na educação dos nossos filhos, na formação do caráter dos nossos filhos, é exatamente a mesma coisa. Nós vamos estar ensinando eles, muitas vezes admoestando para mostrar o caminho certo, ok? Então, nós temos que entender que a relação do cristão com a palavra de Deus, ou mesmo a relação dos pais cristãos com a palavra de Deus, ela não está simplesmente fixa no templo. Você não pode, por exemplo, achar que aquilo que o seu filho recebe no templo é suficiente para que ele esteja instruído a respeito do reino de Deus, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a respeito de uma vida cristã. Então, veja bem, esse papel a desempenhar, ele não cabe ao pastor apenas, ele não cabe ao evangelista apenas, ele não cabe aos professores da escola bíblica dominical apenas. Claro que todos eles contribuem e contribuem de uma forma boa, né? De uma forma que vem agregar. Mas você, pai e mãe, vocês exercem um papel importantíssimo com relação à formação do cristão que o seu filho ou a sua filha será. E aí eu também quero dizer para vocês, junto com isso, que esse papel, ele não pode ser exercido apenas dentro do templo. Isso pode ser exercido dentro da sua casa. Você, pai, e você, mãe, vocês têm mais do que o dever. Vocês têm a grande oportunidade de construir a vida do seu filho, de construir o caráter, a formação. E se você for um sábio construtor, o que você vai fazer? Você vai colocar a pedra angular como base para dali em diante você construir. E o que é a pedra angular? Senão Jesus Cristo. Então, amados irmãos, não percam tempo. Jesus precisa ser a base da construção do caráter do seu filho. Então eu vou falar para vocês de 3 pontos importantes, ok? Para que você exerça essa função. Eles não são os únicos, mas vamos dizer assim, de uma maneira bem generalizada, isso pode te ajudar a entender o seu papel aí, a sua função nesse sentido. Então, queridos, eu preciso dizer que se você ainda não começou a orar pelos seus filhos, comece hoje mesmo. Eu diria até que você já está atrasado. A oração é o primeiro princípio. Você precisa orar pelos seus filhos
Se você me disser assim, mas o meu filho é apenas um bebezinho, ele está seguro aqui no berço comigo, eu tô cuidando dele. Não importa se o seu filho é um bebê, ore por ele. Se o seu filho estiver na faculdade, ore por ele. Se você é uma mãe que trabalha fora e o seu filho precisa ficar na escola ou com uma pessoa, ore por ele. Se você é uma mãe que tem o tempo integral para ficar com as suas crianças, com os seus filhos, ore por eles. Isso é muito importante. Todas as crianças, todos os filhos, vamos dizer assim, né? Eles precisam de oração. Precisam. Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover montanhas. Não foi isso? Eu vou dizer para vocês que volta e meia essas montanhas costumam aparecer também na vida das crianças. E nós precisamos, com esse pequeno grão de mostarda, tirar essas montanhas da vida deles. Ok? Então, todas as fases e em todas as situações, nas situações mais privilegiadas, nas situações de mais risco, você precisa orar, ok? Até mesmo para que Deus dê discernimento para você, do que você deve fazer, do que você deve falar, como você deve agir e tudo isso. Segundo fato importante na formação do caráter do seu filho ou da sua filha, enfim, é o exemplo. Olha, as suas palavras, as suas atitudes, as suas amizades, as músicas que você ouve, os programas de televisão, os vídeos, as séries, os seus hobbies, inclusive, tudo o que você faz parte da formação do caráter do seu filho. Os melhores pais, eles têm a ideia, eles têm a concepção de que o exemplo ensina muito. E é verdade. Eu vou trazer para vocês um relato muito pequenininho sobre a minha filha. Ela tinha ainda menos do que 1 ano e ela começou a falar muito cedo, né? Mas antes mesmo dela falar, ela me via lendo histórias. Eu lia livros na frente dela para ministrar histórias para as crianças no cultinho. E ela, bebezinha de tudo, então ela pegava um papel, isso uns 10 meses mais ou menos, ela pegava qualquer papel que ela encontrasse na frente e ela me imitava. Ela pegava o papel e ficava blá 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 falando enroladinho como um bebê fala. Mas enfim, isso é um exemplo de como a nossa vida mostra coisas para os nossos filhos. Olha, não importa se é um bebê, não importa se tem 2 anos, se tem 20, a sua vida é e sempre será um exemplo na vida dos seus filhos. Então, mamãe, falando sério, né? Não adianta você querer que a sua filha não fique com libertinagem na escola se ela vê você com uma latinha de cerveja na mão dançando na hora das festas, né? Dançando, rebolando, seja lá o que for. E você, pai, não adianta você querer educar um filho para ser respeitador, para respeitar a mãe, para respeitar as mulheres lá fora, se você chega em casa e trata a sua mulher com agressividade, trata a sua esposa com palavras que ofendem, que machucam, né? Ele precisa ver, para que ele seja respeitador, ele precisa ver o respeito e o amor no pai, pela mãe, pela esposa, né? Então, tudo isso, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos vai impactar diretamente na vida dos nossos filhos. Eu preciso dizer para você que ninguém educa um filho, cria um filho íntegro se é mentiroso, trapaceiro, se é escarnecedor,
se é covarde ou espancador, tá certo? A terceira condição para que você eduque filhos com um caráter admirável, um caráter cristão, com uma base sólida, é que você precisa aparar as arestas. E Samitiba foi um terapeuta que ele era cristão. E ele escreveu vários livros a respeito de educação. E eu li um desses livros, que se chama Quem Ama Educa. E ele fala a respeito do que? Ele fala assim, olha, é muito fácil uma pessoa ter um filho, né? Claro que a gente não vamos levar assim para uma outra questão, né? Vamos entender dentro dessa questão que nós estamos tratando no vídeo. É muito fácil a pessoa ter um filho e dizer, eu tenho um filho, é meu, né? Eu levo pra escola, né? É meu, tá aí. Enfim, o difícil é a pessoa assumir o papel de educador. O difícil é a pessoa desempenhar esse papel como quem quer fazer bem feito. A tarefa de formar uma pessoa íntegra, uma pessoa de valores, essa tarefa ela não pode ser exercida mesmo por qualquer pessoa. Ela só pode ser exercida por pais que amem seus filhos. Então nós estamos falando aqui sobre dar apoio, proteção, nós estamos falando aqui sobre ensinar empatia, né? Ah, o seu filho tem lá um animalzinho e ele judia do animalzinho. Isso é uma oportunidade de você ensinar para ele o que é sofrimento. Olha, o gatinho sente aquilo que você está fazendo. Olha, o gatinho sente dor se você puxar a orelhinha dele. Olha, o cachorro, você não pode fazer isso com ele porque ele se assusta. Você gosta de se assustar? Você gosta que as pessoas tratem você desse jeito? Nossa, não, isso não é bom, né? Ensina o que é empatia. Ensinar o respeito, a responsabilidade, ensinar a amar o que é certo e odiar o que é errado. Isso falta muito nos dias de hoje. Levar os nossos filhos a serem discípulos de Jesus. Todas essas coisas e muitas outras, né, nós temos a oportunidade de fazer quando nós realmente assumimos o papel de educador. E para que você exerça esse papel, você precisa sim aparar as arestas, você precisa sim conduzir, corrigir, ensinar, né? Você precisa, por exemplo, contar histórias, essas histórias que tenham uma demonstração, que torne palpável para a criança o que é, né, que ela vive, o que não vive, enfim. E aí, meus queridos, que a porca torce o rabo, porque nem todo mundo está disposto a fazer isso, né? Dá trabalho, exige que você tenha muito ânimo, muito empenho, exige que você acompanhe de perto. E tem pais que preferem deixar os filhos assim, serem criados por conta própria, né? Tá tudo bem. Não é assim. Você só tem uma oportunidade de criar o caráter, de formar o caráter do seu filho. Você só tem uma chance. E agora que nós estamos chegando ao finalzinho deste vídeo, eu queria dizer para você que se você é um pai e uma mãe que decidiu, não importa se faz tempo ou se é agora, mas que decidiu exercer esse papel de verdadeiro educador, de verdadeiro orientador, você está também praticando o amor de Jesus Cristo. E eu vou explicar por quê. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos amar como Ele amou. O amor de Jesus Cristo é um amor sacrificial. É um amor que custa caro. Então, veja bem, nós estamos numa geração onde os pais normalmente não se importam muito, eles estão ocupados demais para se importar com a formação dos seus filhos.
Mas nós precisamos ir na contramão do mundo. E aí, meu querido, minha querida irmã, você vai ser taxado de louco, você vai ser taxado de super protetor, enfim, vários nomes vão surgir. Muitas pessoas, até mesmo da sua própria família, vão criticar o seu jeito de agir, o seu jeito de educar, mas o resultado final é o que verdadeiramente importa. Papai e mamãe, vocês que são verdadeiramente cristãos, sabem que nós precisamos amar verdadeiramente os nossos filhos. Com esse amor que custa caro, com esse amor que o mundo não compreende. E se você tiver esse tipo de amor pelos teus filhos, você vai estar em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém tenha pensado, mas o que tem a ver o amor de Jesus, né? Bom, o amor de Jesus, ele precisa ser aplicado a tudo na nossa vida. Se você trabalha, você precisa trabalhar sobre o amor de Jesus Cristo. Você precisa levar o amor de Jesus Cristo para o seu ambiente de trabalho. Se você não trabalha, você fica em casa, você cuida da sua família, então leve o amor de Cristo para a sua família. Se você é um missionário, já sabe do que eu estou falando. Se você é um professor, leve o amor de Cristo para os seus alunos. E assim por diante. O amor de Cristo, ele é a base para tudo na nossa vida. Ele precisa ser a base do cristão. Então, queridos, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Tô deixando para vocês no box, né, na caixa de descrição, os meus contatos. Tô deixando para vocês o link do canal número 1, que é Levando Crianças a Jesus, do qual fala da palavra de Deus mais especificamente, né, para a formação de discípulos e outras informações, tá bem? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar juntos. Você conta com a minha oração e eu conto com a sua. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.